Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mara Almeida e nós estamos começando agora o programa Bem Assim. E hoje aqui no programa a gente vai falar sobre o lançamento do livro de um jornalista super conceituado daqui do nosso estado, que é o meu querido Geraldo Câmara, Por Causas da Vida é a sua nova obra. E a gente vai falar já, viu, sobre esse novo livro que vai estar aqui no mercado disponível para todo mundo. Hoje também nós vamos falar sobre o dia que foi comemorado ontem, que foi o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Nós vamos receber aqui um psicólogo para falar sobre o assunto e também um membro do Alcoólicos Anônimos que vai compartilhar a história dele com a gente. Muita coisa boa hoje aqui no programa e eu estou contando com você, viu? Então não sai daí do outro lado da telinha, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar ou quem sabe ainda pela nossa fanpage lá no Facebook, que também transmite toda a nossa programação ao vivo em tempo real para você. Seja muito bem-vindo, é uma honra enorme ter a sua companhia aí do outro lado da telinha. Eu também quero até aproveitar para te convidar para estar com a gente nas nossas redes sociais. Caso você ainda não nos siga, nós estamos lá no Instagram com o perfil @tvmarcanal25 e nós também estamos lá no Facebook com a nossa fanpage. É só você buscar lá TV Mar que você vai conseguir nos achar e vai poder conferir o conteúdo exclusivo que a gente prepara com muito carinho para você, dos bastidores aqui de toda a programação da TV Mar. Estamos te esperando por lá, viu? A gente gosta muito dessa interação com vocês também lá pelas redes sociais. Vamos agora começar o programa falando de coisa boa, é que amanhã aqui em Maceió tem lançamento de livro, viu? Por Causas da Vida. E aí eu já estou com ele aqui no estúdio. Meu querido primeiro chefe no jornalismo, é uma honra enorme. Olha só, olha. É uma honra muito grande. Não, olha, a honra e o prazer meu é tão grande de ver o teu crescimento, de ver. Eu fui daqueles que saíram aplaudindo assim quando soube que você ia comandar o programa, porque eu digo, meu Deus, essa menina começou tão tímida conosco lá na secretaria, mas com um potencial enorme que a gente logo viu. E tá aí a Mara, olha aí, ó, minha querida Mara, tá aí. Eu fico até emocionada, né? Você que talvez ainda não sabe, com certeza, né? Enfim, muita gente não sabe, mas eu comecei, Geraldo foi meu primeiro chefe no jornalismo, porque eu comecei como estagiária na Centabs, né? Secretaria de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária. E aí, essa pessoa maravilhosa super me recebeu de braços abertos e me ensinou muito do que eu sou hoje, né? Muito do Mas é porque você também se esforçou para aprender, para saber, para crescer. Por isso que eu digo que na dedicatória que eu lhe fiz aqui do livro, eu já digo exatamente do aplauso que eu dou à sua ascensão, a maneira como você está crescendo e vai muito longe, ninguém segura mais não. Amém, que bom. Isso é muito bom. Né, vamos falar então sobre o livro. Vamos, né? Lá, olha, Por Causas da Vida. Por Causas da Vida. Já está com a dedicatória aqui para você. Viu? Eu lhe passo as mãos. O Por Causas da Vida é o seguinte, Mara. Eu vim, no decorrer da minha vida, inclusive desde a juventude, vivendo alguns que a gente chama de causos, né? Interessantes, gozados, coisas completamente diferentes. E vim conhecendo também, através de pessoas da minha família, meu avô, enfim, de tanta gente, amigos, etc., outros tantos causos, certo? E esses outros tantos causos a gente acabou reunindo num livro que se pretende, inclusive, que seja o primeiro de uma série de causos. Que massa. Porque aí, hoje, por exemplo, me fizeram uma pergunta, o meu querido Flávio me perguntou se existiam muitos causos daqui de Maceió. Não, eles ficaram para a segunda edição. Tem mais lá do Rio de Janeiro? Não é só do Rio, não. Pelo contrário, é internacional. Tem causo daqui também. Mas tem causo lá em Nova York, tem causo no Panamá. Tem coisas interessantes demais para você se divertir. É para fazer o cidadão se divertir. Como eu dizia ao Flávio, repito para você, a ideia é que os causos eles não são grandes.
certo? Eu os conto de uma maneira pequena para que você fique logo com vontade de ver o segundo. De ver o próximo. Você exatamente. Devorar o livro. Devorar o livro. Porque eu acho que isso que é interessante, sabe, Geraldo? Quando a gente começa uma leitura, é exatamente isso, da gente ter essa vontade de já ir logo para o o estímulo, exatamente. Isso, exatamente. Você fica querendo ver o fim? Isso. Agora, eu não sou daqueles chatos que ficam criando suspense. Eu não gosto de criar suspense. Não, então a gente vai, conta o caos todinho e dá o final. Certo? Aí você diz, opa, gostei, agora eu vou para o outro. Deixa eu ver como é que ele faz esse outro. Por aí vai. Então, é um livro para você realmente ler rapidinho, de uma vez só. E como é que foi o processo de criação desse livro? Você, inclusive, já é autor de outros livros, né? Esse é o nono. Diferencia? Esse é o nono. Eu queria abrir um parênteses antes para dizer a você o seguinte. Esse livro foi editado e impresso na imprensa oficial Graciliano Ramos. Que, como todo mundo sabe, a imprensa oficial, ela faz o diário oficial e faz para o governo do Estado. E tem a parte da iniciativa privada. Óbvio que eu estou na parte da iniciativa privada, certo? Então, foi impresso lá e eu quero mandar um abraço para todos da Graciliano Ramos que fizeram o livro. Não existe um processo de criação comigo no que diz respeito a coisas reais, certo? Aquela coisa real está na minha cabeça, eu sento e escrevo. Você vai lá e eu escrevo com muita rapidez. Então, não é bem assim. A mesma coisa são os artigos, as crônicas que eu escrevo nos jornais, no Facebook, por aí vai. É muito rápido, eu sento e escrevo com uma rapidez muito grande, entendeu? Então, o meu processo criativo ele é muito de fazer os neurônios funcionarem. E esse livro, Por Causa da Vida, ele se diferencia alguma coisa das outras 8 obras? Ele se diferencia? Todos eles se diferenciam, porque você veja o seguinte, o meu primeiro livro foi publicado aos 16 anos. Foi um livro de poesias, se chamava Folhas ao Vento. Totalmente esgotado, etc. Só existe um exemplar que eu saiba na mão de uma filha minha. Muito bem. Depois, eu já fui para um livro que foi técnico. Foi um livro de economia e organização da pequena indústria. O outro já foi sobre cooperativismo. Entendeu? Quando eu cheguei aqui, esse é o 5º livro publicado em Alagoas. Em Alagoas. Esse aí vai ser. Então, em Alagoas, o que eu fiz? O primeiro livro foi um bate-papo em Alagoas. Então, eram coisas referentes à chegada do bate-papo aqui, o que a gente via fazendo em termos de televisão, etc., e algumas crônicas relativas a isso. Muito bem. O segundo livro já foi o livro de turismo. Né? O turismo é para quem sabe. Quem sabe? E foi um livro técnico de turismo que teve uma aprovação bastante grande, graças a Deus, que também já não existe. Existe alguns exemplares que a gente sempre guarda, mas foi embora. Então, graças a Deus. Depois veio o Ouvidor Geral, que eu dei esse título, que é o título da minha coluna no jornal Primeira Edição, que eu escrevo no Primeira Edição há 12 anos. Aí eu botei o Ouvidor Geral, homenageando inclusive alguns que foram destacômetro deles, etc. O 4º livro foi o livro de humor. Esse sim foi um processo criativo muito bonito, porque também veio de muito tempo atrás, desde o tempo em que eu escrevia na televisão programas de humor, para o Chico Anísio, para os grandes programas de humor da televisão que eu participei na época da TV Rio, começo da minha carreira. Então, o Satira e Crônica é um livro de humor diferente. Eu faço a crônica, e o nome está dizendo Satira e Crônica, mas ela é rimada. Ela não é sob a forma daquele verso clássico, mas ela é rimada. Então, fica muito interessante, porque a rima também dá a graça ao conteúdo. E ali, como a gente diz no livro, é a crônica do dia a dia. É você ver no dia a dia o que acontece. Então, o Satira e Crônica foi muito interessante por isso. E esse agora que também se diferencia, porque esse é prosa e são causos mesmo. Entendeu? Eu fico impressionada, Geraldo. Eu acho que nem dá, assim, não tem como a gente não comentar sobre a sua versatilidade, sobre você ser um multiprofissional, né? Você tem uma super história aí no jornalismo. Aqui você tem coluna no jornal impresso, você tem 2 programas aqui na TV. 2 programas. Tem blog. É muita coisa. Além de vez em quando assumir os cargos públicos, Exatamente, né? De ter isso, de ter essa responsabilidade de cuidar de instituições públicas, da comunicação de instituições públicas muito reconhecidas aqui do nosso estado. Como é que é isso, hein? Isso, olha, eu acho que isso chama-se um pouquinho do cabelo branco, um pouquinho da careca, a experiência e, sobretudo, aquilo que eu vou... Não gosto de ser repetitivo, mas terei que ser agora só para dizer isso. É você jamais deixar que os seus neurônios parem de funcionar.
certo? Você tem que dar atividade aos seus neurônios. Então, à medida que você faz isso, você começa... E a outra coisa é você estudar. E a terceira é aprender. E ouvir. E eu estou falando muito. Eu preciso agora inverter o processo. Como é você na televisão agora? Me conta. Como é que você está se sentindo apresentando o Bem Assim? Estou muito feliz. Mas assim, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de conversar com o Geraldo exatamente por isso. Porque é uma troca de experiências muito grande. E eu vejo nele aquela pessoa que ele não, como ele mesmo falou, ele não se acomoda. Ele sempre está ali, ó, se atualizando, estudando, investindo. Não tem... E também procurar sempre sair da sua zona de conforto. Com certeza. Né? Por exemplo, se cada livro tem é diversificado, cada livro, um é diferente do outro, aquela obra... Eu já vou lhe dizer qual é o próximo. Quer saber? Eu quero. Porque é o seguinte... Conta pra todo mundo. A gente está lançando esse agora... E vai lançar, era segredo, mas eu vou lhe dizer, em primeira mão eu vou dizer no seu programa. No segundo semestre nós vamos lançar um dicionário. Eita. É o Dicionário Brasileiro da Corrupção. E que está super em alta. Né? Claro. Eu acho que vai bombar, viu? Claro. E outra coisa, ele obviamente, ele é irônico, ele tem humor na história, claro, não é um dicionário normal, né? Sim. Porque todo mundo sabe o que querem dizer determinadas palavras. Mas ele é feito como um dicionário, verbete por verbete. E esse é o meu compromisso para o segundo semestre. E eu acho muito legal, porque a gente está exatamente nessa fase que a gente precisa tratar desse assunto. Eu quase inverti. Mas como eu ainda estava com muitos verbetes para escrever... Mas foi ótimo, eleições. Eleições, exatamente. Ele vai para ou antes, pouco antes ou para depois das eleições. E vai casar muito bem com essa época que o brasileiro vai estar vivendo. É verdade. É um momento que a gente precisa ter mais consciência ainda. É verdade, não é, Mara? Eu acho que deu uma doideira. Agora, olha, eu quero ver você amanhã lá no lançamento, né? A gente conversou tanto aqui que esqueceu de falar, né? Eu quero que você reforce aí o convite para o pessoal de casa. Bodega do Sertão. Horário, tudo. Todo mundo conhece a Bodega do Sertão, no princípio da Avenida Jatiú. Bodega do Sertão, de 19 a 22 horas, que é para dar margem as pessoas irem a hora que podem ir, entendeu? Vai lá e tal, papai, leva o livro, não é isso? E vai ter bate-papo e também vai ter sessão de autógrafos, né? Não, é só de autógrafos. Só de autógrafos. Agora, naturalmente, vamos fazer algum tipo de cobertura, eu acho que sim, certo? E conversar também, trocar uma ideia com o pessoal sobre esses causos, né? Sim, claro. Eu não quero... Olha, veja bem, dessa vez, eu sempre fiz assim, eu fazia uma festa, eu fazia um negócio diferente, e aí alguém falava, eu não quero fazer nada disso. Eu quero fazer um negócio muito simples. Chegou, pronto, pegou o livro, eu dei o autógrafo, dou um abraço e tá, aquela coisa toda. Conversa um pouquinho aqui, outro pouquinho ali nos intervalos, tudo bem. Mas uma coisa bem assim, bem profissional. Né? Muito bem. Certo? Bem lançamento de livro, como se fosse numa livraria, só que não é. Isso mesmo. Então, todas as informações, elas já estão aqui na tela. Meu querido, muito obrigada. Eu é que agradeço a você, obrigado. Muito sucesso para você. Para você, em dobro. E você deseja, eu desejo tudo. Agora eu quero o seguinte, esse negócio de ajudar a gente a lançar o livro, não ler e depois não comentar. Eu quero que você leia e depois comente no programa. Beleza, vou começar tá bom? Hoje, então. Muito obrigado. Certo, fechado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado Muito sucesso amanhã no lançamento do livro. Então, amanhã, Bodega do Sertão, a partir das 19 horas, você vai poder conferir por causas da vida de Geraldo Câmara. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado a você. Olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não sai daí, tá? Ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim e eu tô voltando já já. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Com a sua contribuição, mudamos Maceió para melhor. Mas o trabalho precisa continuar. Aproveite os descontos e pague seu IPTU na cota única até 29 de março. Ou, se preferir, parcele em 10 vezes. Retire seu boleto em maceió.al.gov.br. Pagou, fez, pagou, faz, pagou, vai fazer mais. Vai fazer mais, com fé em Deus. Prefeitura de Maceió.
Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa. O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Já estamos de volta aqui com Bem Assim. Olha só, ontem foi o dia de combate ao alcoolismo, que é considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Segundo dados da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico feita pelo Ministério da Saúde, em 2016, a frequência do consumo abusivo de bebidas alcoólicas foi de 19,1%, sendo cerca de 2 vezes maior em homens, 27,3%, do que em mulheres, 12,1%. E aí, para falar aqui sobre esse tema, eu recebo 2 pessoas. A primeira é o especialista em dependência química Lourenço Leirias. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. E também nós estamos aqui no estúdio com o José, ele que é membro do Alcoólicos Anônimos e veio aqui, a gente agradece muito a presença dele para contar a sua história, compartilhar. O rosto dele não vai ser mostrado, tá, gente? Mas aí ele vai estar aqui, ele está aqui, a gente vai poder conversar com ele, vou poder pedir para ele compartilhar a história dele aqui com a gente. E aí eu vou começar com o Dr. Lourenço, seja muito bem-vindo, bom dia, prazer enorme ter o senhor aqui. O uso constante, descontrolado e progressivo das bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente o bom funcionamento do organismo? Sim. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, né? Alcoólicos Anônimos não é contra a bebida alcoólica. Veja bem, não é contra... Por quê? Porque o ato de beber está inserido na nossa sociedade. O problema é que
de 10 a 12% das pessoas nascem com uma predisposição de adquirir a doença do alcoolismo, que, por ser uma droga lícita, as pessoas não entendem uma coisa interessante. Ele leva de 8 a 10 anos para criar dependência, não é? E aí, o que é que acontece? Não é o ato de beber, é o uso abusivo ou inadequado da bebida alcoólica que leva a um comportamento inadequado. A partir de quando passa a ser considerado que está ali havendo um uso abusivo da bebida alcoólica? Certo. O próprio usuário não tem essa consciência, porque ele passa a beber a vida toda, ou passa a beber a vida toda, né? Geralmente na adolescência, geralmente para se autoafirmar, não é? Para namorar, para dançar, para criar coragem. Então não é nada, não é nocivo dessa maneira. Mas a partir do momento que a pessoa começa a fazer o uso da bebida alcoólica e ela passa a comprometer a sua vida pessoal, o seu trabalho, os seus relacionamentos, é um sinal de que alguma coisa não está bem com aquela pessoa, não é? Só que, eu vou chamar um linguagem popular, existe uma miopia psíquica que todo mundo percebe, menos a pessoa. Esses poderiam ser considerados os sintomas, Sim, doutor? Não é? Então, veja bem, falta ao serviço, não é? Visita frequente aos médicos, não é? Mas a pergunta mais ingênua que um profissional de saúde faz a um dependente é: o senhor bebe? Faz socialmente. Ele fala só um pouquinho, né? Socialmente. Era isso também outra coisa que eu queria perguntar. Sim. O dependente, ele sente essa dificuldade de assumir, de entender que ele está ali já dependente do álcool? Sim, porque é uma bengala química, ele se apoia, certo? Veja bem, se a pessoa que tem uma dificuldade de personalidade muito grande também, né? E uma predisposição biológica. Então, como é que eu definiria para você o que seria um alcoólico? Uma predisposição biológica, ou seja, bom de copo no começo, bebe todas, não tem ressaca, não é? É elogiado, não é? Depois, tem socialmente aceito, não é? E lá no fundo da parte subjetiva, o psicológico, porque a droga, eu vou usar a linguagem popular, é como um namoro. Por exemplo, a bebida. Você está apaixonado, diga assim: fulano, deixa essa pessoa, você deixa? Jamais, é prazer puro. Quando é que você vai deixar? Quando essa pessoa começar a perceber que essa pessoa não corresponde àquilo que estava no seu imaginário. Você passa a usar por sofrimento. Então, qualquer droga e o álcool também é assim. No começo você passa a usar por prazer, mas quando chega, depois de 8 a 10 anos, você passa para minimizar os sofrimentos. Doutor, e como é que é feito esse diagnóstico se o próprio dependente ele não aceita aquela condição? É duro, pelo sofrimento. Incrível. No começo, ele usa 3 mecanismos de defesa. Primeiro, a negação. Tem até uma passagem interessante no hospital, que o colega nosso estava entrevistando um doente alcoólico, falou: o senhor bebe? Falou: eu aceito. Mas não é, ele perguntava se ele bebia, né? Então, veja bem, primeiro a negação. Depois, ele responsabiliza alguém ou alguma coisa pelo ato de beber. Beber porque choveu muito, para amenizar o frio. O time ganhou, o time perdeu, o time empatou, né? Ganhou o emprego, perdeu o emprego, né? E depois, ele desculpa, todo mundo não bebe, porque eu não posso beber também? Mas ele não sabe de fazer a diferença do uso adequado e do uso abusivo. Então, toda vez que ele bebe, ele cria problema. Primeiramente, ele perde a noção. Ele chama-se popularmente apagamento. Aí é perigoso, porque ele não sabe quando andou, o que fez. E quem não conhece essa área acha que é pouca vergonha, falta de vontade, pouca, né? Não quer assumir a responsabilidade. Não é isso. Existe uma perda total da consciência. E a família e os amigos, eles podem ter um papel fundamental. Sem dúvida. Olha, quando se trabalha com qualquer dependência, você tem uma família doente. Porque no começo é assim, 8 ou 80. Tentam, vamos dizer assim, negar, né?
usam de tudo, né? Aí, resultado, quando não consegue, abandonam. Então, você tem, usando a linguagem popular, os que bebem e os que cheiram. O bebo ativo e o bebo passivo. Ou seja, exemplo assim, bem simples. O sujeito foi se internar para tratar do seu alcoolismo, né? Aí volta para casa, a família não está preparada, assim, ó, já vai, né? Vê se não bota embriagado. Aí o que ele diz? Bom, eu não ia beber, mas agora eu vou. Só porque falaram isso. Então, né? é uma relação que a gente chama de simbiótica e ambígua, ou seja, doentia. A família alimenta a doença do alcoólico e o alcoólico alimenta a doença da família. Então, são todos doentes. Então, se trabalha com o todo, né? Entender que a família pode ajudar, mas não pode resolver. O problema é dele ou dela, depende da família, né? E é muito mais difícil, às vezes, trabalhar com a família do que com o próprio usuário. E como é que a família ela pode agir, doutor, para ajudar esse Primeiro, usuário? Participando de grupos, procurando profissionais que trabalham nessa área, entendeu como é? Para a família entender que o problema é no outro e não dela. Se neutraliza, às vezes, a família, o outro cônjuge, né? Passa a viver em função da bebida do outro. Esquece os problemas da pessoa. Já tem que entender que ela pode ajudá-la, mas não pode resolver. Né? Se precisar, o caso extremo, tiver de internar, interna. Não pode ter pena, pode ter respeito. É diferente. Né? Tem que ser duro sem perder a ternura. Não é? Porque, geralmente, pela necessidade da sua doença, o alcoolista é uma pessoa envolvente, vamos conversar, se desculpa, racionaliza, sabe? Mas você tem que entender que doença é doença e tem que ser tratado. E família, para manter a saúde, tem que saber separar. Senão vai todo mundo, sabe? E, doutor, adoecer. Quais são as complicações que o álcool pode trazer para o organismo? Bom, físicas, né? Cirrose, problemas cardíacos, pressão alta, né? E outras coisas mais. E psicológicas, né? Alucinações, delírios, né? Principalmente o delírio de ciúme do homem. Existe muito crimes por aí, existe, né? O sujeito cismou que está sendo enganado. Né? E que são, como é que a gente pode dizer, amplificados ainda mais por causa do uso abusivo do álcool. Sim, né? justamente. Já teve muitos casos graves por isso, entendeu? Eu trabalho nisso desde estudante de psicologia, trabalho com dependência química. Porque é o seguinte, é complexo, difícil. Nem todo mundo tem essa compreensão de lidar com isso, né? E a gente também não pode deixar de falar nem esquecer dessa relação do álcool com a direção, né? Sim, é aí, importante. Pois é importante, eu digo assim, eu defendo a seguinte tese, sabe? Que devia começar na educação, na parte básica. Você quer trabalhar com os pais, trabalha com os filhos primeiro, entendeu? Mostra na base da educação, né? Eu fui fazer uma palestra de 1 hora numa clínica aí, fiquei 4 horas com os adolescentes. Conversando com eles. Sim, eu vi a distância que existe entre o que se ensina, né? E o que vamos se trabalhar. Conflitos da adolescência, dificuldades, né? Entre eles mesmos, problemas da adolescência, né? Que é uma fase que todo mundo foi adolescente, né? É a fase da autoafirmação, da bebida, né? Do grupo que predomina. E aí entra a bebida alcoólica. Doutor, o alcoolismo tem cura? Olha, Alcoólicos Anônimos vê o seguinte, estou falando como um amigo de AA. É progressiva, é incurável, determinação fatal. Essa é a filosofia de Alcoólicos Anônimos, né? E na prática, pelo menos, eu nunca vi o alcoólico propriamente dito voltar a beber. Só aqui no Maceió eu tenho 30 anos, trabalhei na casa de saúde só com isso. Nunca vi, sabe, aquele alcoólico propriamente dito. Não, às vezes algumas pessoas que começaram a beber e perceberam que estava indo no caminho inadequado e conseguiram parar. Mas o alcoólico mesmo, você vai conhecer no primeiro gole. É uma transformação de personalidade. Muda. Geralmente são pessoas muito tímidas, mas quando você toma você sente logo a mudança de comportamento.
entende? O uso exagerado de beber, sem querer fazer piadas, mas o alcoólico é o seguinte, socialmente, o cara bebe, ele faz assim, ele bebe, já joga, já cai direto na garganta, porque ele bebe, não é pelo prazer, ele bebe para mudar a cabeça, como qualquer droga faz, né? Bebe para mudar a realidade interna, ou seja, como eu diria assim, seria o Popeye com aquele espinafre, né? É típica personalidade. Dá força para ele, é no seu imaginário. Então, assim é a personalidade do alcoólico. Já que estamos falando para um público, né, leigo, usar uma linguagem bem popular. Então, o Popeye, você vê, ele está ali, né, quando toma espinafre, torna-se forte, resolve tudo. Mas aquilo é uma fantasia. A personalidade do alcoólico é um pouco semelhante. Ele toma e quando transforma a realidade interna e não externa, ele faz tudo. E é que acontece? Quando passa o efeito do álcool e volta para a realidade, aí ele, né, volta a se esconder, volta a se trancar. E para sair, só tomando outra para poder enfrentar os problemas, as críticas, tudo isso. É muito sofrimento. Doutor, e o tratamento? O tratamento, a gente sabe que os grupos de apoio, eles ajudam muito nesse tratamento. Mas também pode ter a possibilidade de ter o tratamento medicamentoso? Sim, você tem que trabalhar o homem na sua totalidade. Primeiro, quem é esse homem? Nós precisamos ser bio, psíquico, econômico, social, espiritual, sem ser religião, né? Essa coisa grande. Então, você tem que, primeiramente, personalizar. Não é assim como dor de cabeça, toma melhoral, aí todo mundo... Não é assim. Cada pessoa é uma pessoa. Então, para você trabalhar com a pessoa portadora de uma dependência, sai daquele modelo médico-paciente. Né? Tem que chegar e sentar, ser um parceiro. Você vem buscar uma minha ajuda. Mas como eu posso lhe ajudar? Vamos fazer uma parceria. Entende? Ele tem que ter uma corresponsabilidade também no seu caso. E o primeiro papel é o profissional fazer entender que ele está fazendo uso abusivo e não usando como a maioria das pessoas usam. E tem que ser muita paciência e tolerância. E aí, agora que a gente já esclareceu, né, grande parte aí do alcoolismo, a gente falou sobre a doença, eu queria agora conversar com o José, ele que está aqui com a gente no nosso estúdio, ele que faz parte, ele que é membro do Alcoólicos Anônimos, e eu queria pedir para o José compartilhar a história dele com a gente, como foi que você começou o seu tratamento com o Alcoólicos Anônimos, não sei se você consegue fazer essa diferença, José, a partir do momento que você se tornou um dependente ou não, se você consegue fazer essa divisão aí na sua vida. Olha, bom dia. Bom dia. Olha, é o seguinte, para poder ir para o AA, para os Alcoólicos Anônimos, foi preciso eu primeiro passar pelo processo do alcoolismo. Eu tinha 15 anos quando iniciei as minhas primeiras, vamos dizer, as minhas primeiras farras, comecei a tomar minhas primeiras doses de cachaça. E que, na realidade, tomava para me divertir e até para, vamos dizer assim, para namorar, para dançar, porque não sabia que ia me tornar um alcoólatra. E aí dei seguimento a essa forma de beber e aos 30 anos já era um alcoólatra e não podia mais, vamos dizer, parar de beber porque estava já dependendo daquelas bebidas. Então, para poder fazer qualquer coisa na minha vida, eu tinha que beber. Até, por exemplo, trabalhar, José? Sim, até para trabalhar eu tinha que beber, que era para poder realmente criar ânimo e coragem para poder iniciar o meu trabalho, né? Eu, como funcionário público, trabalhava assim numa área afastada assim da sede ou da secretaria, então eu tinha muita liberdade para beber. Então, até para trabalhar, realmente, eu tinha que beber. E que, na realidade, eu estava assim, cada vez indo ao fundo do poço. E as pessoas diziam que
eu era um alcoólatra e tinha que parar de beber. E essa palavra alcoólatra era uma palavra muito forte e eu não aceitava, porque eu tinha o meu emprego, tinha a minha família e na minha concepção e no meu pensamento, o alcoólatra era aquele que já estava ali sem emprego, sem família, na calçada, né? Então eu não me achava um alcoólatra. Você não se via naquela situação, né? Não vivia naquela situação e me achava assim por ter, mais uma vez, ter minha família, ter o meu emprego, então não me achava. Só que na realidade, o alcoólatra é aquele que realmente bebe e perde o controle daquela situação. E eu estava perdendo o controle, né? Estava nos apagamentos, não lembrava mais assim de como chegava em casa, de quem me trazia e por onde eu andava. Então foi um belo dia, um companheiro que faz parte de Alcoólicos Anônimos, e aí ele me fez um convite para que eu fosse até um grupo do AA e participar da reunião. E lá realmente eu cheguei e me identifiquei logo com as experiências que eu vi lá e aceitei aquela condição de alcoólico, que era difícil para mim quando estava na ativa. E aí eu me identifiquei com os companheiros e aí dei seguimento, né? Evitando, como tem lá as placas nos grupos de Alcoólicos Anônimos, evite o primeiro gole. E aí eu dei seguimento e hoje eu sou um homem feliz, sou um homem íntegro e sou um homem de responsabilidade. Há quanto tempo você está no AA? Olha, eu cheguei aos 30 anos de idade. 30 anos eu admiti realmente que não podia mais continuar bebendo. Hoje eu já estou com 28 anos que estou no programa de recuperação só por hoje, né? Como o doutor falou aqui que o alcoolismo não tem cura. E sim, tem uma recuperação quando o membro ele se prontifica a ter essa recuperação. Quando ele aceita que é um alcoólico e não pode beber. E José, com a sua família, como é que foi? Eles apoiaram você nessa decisão? Eles cobravam isso de você procurar ajuda? Olha, a família é fundamental na recuperação de um membro, principalmente quando ele está assim, na recuperação. Né? Então, a minha família, por exemplo, a minha esposa, ela deu o maior apoio, minha mãe, enfim, a minha família inteira me deu um apoio, até porque se eu não tivesse esse apoio da família, eu não tinha permanecido no grupo de Alcoólicos Anônimos. Até porque, veja bem, no início, gente que passa aí, eu passei 15 anos da minha vida bebendo, fazendo tudo que não deveria fazer. E aí, ao chegar num grupo de AA, e os companheiros lá diziam, a partir de agora você tem que evitar o primeiro gole, a primeira dose, o primeiro copo de cerveja ou de bebida alcoólica, enfim. E aceitar essa condição é difícil no início, mas eu queria parar de beber. Eu não queria continuar mais naquela vida, uma vida de insegurança, uma vida prematura, né? Porque o homem que se entrega, que se entrega ao alcoolismo, ele tem uma vida prematura, ele não vive assim muito na vida, né? Até porque a bebida causa aí várias doenças, como o doutor acabou de falar. Então, eu não queria ter essa morte prematura, então eu aceitei essa condição. Doutor, e é interessante que, por exemplo, com o José, ele teve, né, essa consciência, ele recebeu o convite e ele foi até lá, mas nem sempre é assim, né? Nem todos os casos, infelizmente, são como foi o do José. As pessoas, elas realmente só procuram ajuda quando estão literalmente lá no fundo do poço, né, doutor Lourenço? Olha, é aquela coisa, infelizmente, né, nós seres humanos temos duas formas de aprendizado, pelo amor ou pela dor. Todo ser humano passa por isso, né? E o alcoólico, ele só busca ajuda pela dor. Interessante, muito triste, né? É muito triste saber disso. Mas é realidade. Então, é aquela coisa, né?
quem trabalha com esse tipo de gente também é tratado. Quer dizer, você aprende a lidar com o ser humano, com os seus conflitos, um ser existencial, né? E que bom que o José conseguiu superar essa fase. Que bom que o José hoje está aqui, sim, né, com a gente, é. contando essa história e dizendo um final feliz. Eu consegui todos os dias, eu venço essa batalha, né, José? Isso é muito legal. Primeiro porque a experiência não se transmite. Isso não mesmo. Então, você só muda quando sente. Quando você vive, né? E vive nela. Então, a diferença de ouvir, escutar, tem muita diferença em Alcoólicos Anônimos, né? Ver, enxergar. E para o leigo não tem, mas nessa área de dependência tem. Pois é, né, José? Que bom que você teve esse final feliz, que bom que você conseguiu se recuperar. Realmente, é aceitação, né? É gostar de si mesmo e aceitar que não pode continuar bebendo. Esse vamos dizer, as pessoas que chegam até num grupo de alcoólicos anônimos, muitas vezes ele não aceita aquela condição. Ele acha que pode ainda continuar bebendo e os resultados são fatais. O sujeito morre. Aí, muitas vezes, não só causado assim, causas de doença, como também acidente. Isso seja de veículo, de moto, é o que a estatística diz que os alcoólicos anônimos, ele não faz estatística de pesquisa nenhuma, ele não faz pesquisa, ele apenas acompanha. Eu, como acompanho aí as reportagens, vejo que o alcoolismo está matando, sabe, é a terceira doença que mais mata no mundo, poxa. Então, é preciso que as pessoas se conscientizem, é preciso que as pessoas aceitem, sabe, para viver bem. Esse é que é o propósito, sabe? Nós estamos lá nos grupos de alcoólicos anônimos para ajudar aquele que ainda está sofrendo. O propósito primordial do AA de Alcoólicos Anônimos é esse, é ajudar aquelas pessoas que bebem e perdem o controle. Não é para as pessoas que estão aí bebendo, vamos dizer, socialmente. Alcoólicos Anônimos é para as pessoas que têm problema com a sua forma de beber. Então, eu tive esse problema. Graças a Deus, estou superando. Não estou curado, porque o alcoolismo não tem cura. Eu estou em recuperação. É uma constante recuperação, né? Exatamente. E peço todos os dias a Deus para continuar nessa recuperação. Para ajudar aquele que ainda está sofrendo. E eu queria que você deixasse então uma mensagem, José, para o pessoal que está nos assistindo, se tiver alguém que está passando por esse problema, que está doente, para procurar ajuda. Olha, a mensagem que eu deixo aqui nesse momento, como um alcoólico em recuperação, é que nós temos aí os grupos de AA aqui na nossa capital, praticamente em todos os bairros aqui de Maceió, tem um grupo de alcoólicos anônimos. Geralmente ele funciona à noite, das 19 às 21. E nós temos também o nosso escritório, né, que temos o telefone 3221-2611, onde tem plantonista ali no horário comercial para atender esses pedidos de ajuda. É essa mensagem que eu deixo para as pessoas que têm um doente alcoólico na família, entendeu? Que tem uma pessoa que está com problema de alcoolismo, ligar aqui para o nosso escritório. Muito bem. E doutor Lourenço, também queria que você deixasse a sua mensagem. Certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade que a TV Mais está oferecendo, não é? Pelo problema grave que é o alcoolismo e que grande parte da sociedade desconhece, né? Porque é uma droga que é incentivada, né? Tá aí o carnaval aí que vocês viram aí, todo mundo brincando, né? Me mostra um evento que não tenha bebida alcoólica, não é? Está em todo canto. Então, o Alcoólicos Anônimos não combate o álcool, a bebida não, absolutamente. Veja bem, é aquelas pessoas que fazem uso abusivo, porque ele é progressivo. Então, o que eu deixo aqui é o seguinte, para os familiares, para a sociedade de modo geral, não criticar, não maltratar o alcoólico, se possível encaminhar, não é? E ter tolerância também, né?
com essas pessoas, que não é fácil. É isso que eu deixo. Muito obrigada, então, pela presença de vocês aqui. Eu queria também até aproveitar para reforçar o contato do AA, que o José já passou, é o 3221-2611. Você vai poder entrar em contato lá com eles, é o escritório do AA. Se você estiver precisando de ajuda, se você quiser essa ajuda, é muito importante também que você queira, você pode entrar em contato com eles e eles vão poder te informar, vão poder te ajudar muito melhor, tá? 3221-2611. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Nós é que agradecemos. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada mesmo. Okay. Para a gente estar abordando, não poderíamos jamais deixar de abordar esse tema que é tão importante, ainda mais atualmente aqui na nossa sociedade. Ok. Tá? Tá Muito obrigada mesmo, José, também. Muito sucesso para você, tá? Que Deus abençoe. Você também. Obrigado. E olha só, você não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. Então, fica aí ligadinho que eu tô voltando já já. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Com a sua contribuição, mudamos Maceió para melhor. Mas o trabalho precisa continuar. Aproveite os descontos e pague seu IPTU na cota única até 29 de março. Ou, se preferir, parcele em 10 vezes. Retire seu boleto em maceió.al.gov.br. Pagou, fez, pagou, faz, pagou, vai fazer mais. Vai fazer mais, com fé em Deus. Prefeitura de Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa. O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV,
que é o que causa AIDS, a única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Já estamos de volta aqui com Bem Assim. Agora eu tenho uma dica para você que sonha com um plano de saúde de qualidade e pelo menor preço, tá? O Apvida, ele está com a novidade que você precisa conhecer. É o plano ambulatorial. Tem tudo o que você precisa para cuidar bem da sua saúde. Atendimento exclusivo na rede Apvida, urgência e emergência sem internação, consultas médicas em várias especialidades e também exames laboratoriais e de diagnóstico por imagem. O melhor de tudo isso é que o preço, ó, ele cabe no seu bolso, tá? A Apvida, ele une tecnologia de ponta e gestão para oferecer as soluções mais inteligentes e acessíveis em saúde. É também a operadora que mais cresce no Norte e Nordeste e tem uma das melhores avaliações da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Se você quiser saber mais, basta apenas ligar lá para o Apvida, tá? 3215-2523. Você vai ser muito bem atendido. Faça já o seu plano ambulatorial, porque a Apvida faz bem para você. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a Apvida. A Apvida faz bem para você. Isso mesmo, a Apvida faz bem para você. Olha só, nosso tempo já está estourado. Hoje os bate-papos por aqui foram bem legais, né? Eu gostei muito do programa de hoje, espero que você também tenha gostado. A gente tinha culinária, tinha matéria para mostrar, mas enfim, a gente deixa para amanhã, porque hoje o dia realmente foi muito bacana. As conversas que nós tivemos aqui foram muito enriquecedoras, tá? E aí amanhã, olha só, nós também vamos ter, terça-feira, né? Dia dela, Adelina Pimentel e o seu quadro Saúde da Mulher. Também vamos falar sobre pensão alimentícia com o Nivaldo Barbosa Júnior, ele que é advogado no quadro É Direito. Muita coisa boa e eu tô contando com você, viu? Então, 10h30 da manhã, o seu compromisso é comigo aqui na telinha da TV Mar. Eu tô te aguardando. Uma ótima segunda-feira para você, um ótimo restinho de segunda-feira. Aproveite muito, tá? E amanhã a gente se vê. Grande beijo, tchau, tchau.